Graça e paz, irmãos, louvados e engrandecidos seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia está sempre atualizada e ela está sempre nos alertando para os acontecimentos. E o que ela vai dizer agora para nós foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. E nós não prestamos atenção, porque não estamos examinando as Escrituras. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, a partir do versículo 17, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam corações dos inocentes. Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo está dizendo para nós, como foi dito aos romanos, que nós devemos prestar atenção nas pessoas que estão dentro do meio evangélico. Pessoas que durante 4 anos, passaram 4 anos promovendo dissensões e escândalos dentro da igreja. Quantos nós vimos pessoas que se dizem irmãos tramando contra o agir de Deus nos 4 anos? Deus havia colocado alguém para governar o país, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Já sabia que dentro da sua igreja ia se manifestar muitas pessoas que apenas estão dentro delas, mas não servem. Como Paulo diz, são o quê? Não servem a Cristo, mas servem ao quê? Ao seu ventre. O que é seu ventre? O que nós possamos entender como ventre? Ventre é o estômago, é aquilo que o mundo pode oferecer. Ventre é o interesse daquilo que eu posso me dar bem. Ventre é as bênçãos que eu quero de Deus. Eu quero uma vida próspera, cheia de dinheiro. Não quero um sacrifício de Jesus Cristo. Isso é o ventre. Então Paulo ele vai dizer o seguinte, que essas pessoas que pregam contra a doutrina, mas qual é a doutrina? A doutrina de orarmos pelas autoridades, de orarmos pelas pessoas que nos governam, de orarmos pelas nações, orai para que haja paz em Israel. Essa é a doutrina, que muitos deles, em vez de fazerem, foram para seus lugares, para dentro das igrejas, falar mal, pregar contra, blasfemar, fazer escândalos. Deus separou nesses 4 anos e trouxe a nossa visão de muitos que estão nos nossos meios, de líderes até, cantores, artistas, que são artistas que têm um ventre como seu Deus, querem ganhar dinheiro do povo de Deus, e Deus trouxe essa revelação para nós. E quando ele diz que nós devemos ser sábios para o bem, que é para o bem, é tirar essas pessoas de nosso meio, é tirar as pessoas de nosso convívio, e simples para o mal, fazer com que elas pensem que nós estamos aceitando, mas não é essa a realidade. Nós devemos ter sabedoria para lidar com essas pessoas. E quando ele diz, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, na realidade eles não servem ao Senhor, porque servisse ao Senhor, Jesus em nenhum momento do seu ministério se levantou contra qualquer governo, mesmo o governo de Herodes, que era um governo terrível, e Roma que dominava Israel, ele nunca se levantou contra. Imagine nós que tivemos um presidente, tivemos um governo onde até Deus era colocado como princípio, e isso incomodou aqueles que dizem servir a Cristo, dizem ser de Deus, mas não o são. Essas pessoas, elas promoveram o que hoje e o que futuro vai acontecer, com as suas atitudes e os seus comportamentos. Elas trouxeram muita divisão em igrejas. E elas foram reveladas. A Bíblia diz que não haja nada encoberto que não haja de se revelar.
Quantas pessoas vocês viram nos últimos dias festejando como se eles estivessem já entrando no céu, porque aquilo que eles queriam aconteceu? E durante o governo passado, eles passaram a criticar. Irmãos, Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Um reino dividido jamais prevalecerá. E essas pessoas vieram para dentro da igreja para dividir a igreja. O que vai acontecer daqui para frente com a igreja de Cristo já está preconizado. O que vinha anteriormente, as leis que vêm aí para proibir a igreja de pregar, para que pessoas depredem os templos religiosos, elas vão continuar. Aqueles que não forem a favor de certas práticas poderão ser perseguidos. Mas ainda temos a liberdade. Mas lembramos que nós servimos a Deus, e a Bíblia diz que importa mais servir a Deus do que os homens. Será que cada um de nós está preparado para entregar a sua vida pelo Evangelho? Será que o Cristo vive em mim, não mais vivo eu, será uma realidade na vida da igreja? Da verdadeira igreja, sim, mas daqueles que não conhecem a Jesus, apenas estão no meio, serão os primeiros. Devemos ter cuidado com certas pessoas que fazem parte. Paulo, ele dá as características dessas pessoas, para que a gente nos afastemos dela. Tem coisas que tirai-vos do meio de vós, essas pessoas. Porque na hora da perseguição, na hora dessas leis virem, serão as primeiras a nos entregar. Elas serão as primeiras a denunciar a igreja, se dizendo cristão, mas não são. Devemos ter cuidado, devemos estar preparados. Não haverá dias fáceis. Devemos estar em oração para que o agir de Deus. Nunca nós deveremos tomar decisões contra alguma coisa. Nunca devemos nos levantar para fazer com que as coisas aconteçam. Mas devemos deixar o agir de Deus, porque a Bíblia nos alerta para isso. O agir de Deus, ninguém pode impedir. A igreja perdeu uma grande oportunidade, porque se tivéssemos aproveitado os 4 anos para evangelizar, para ganhar almas para Cristo, a igreja estaria muito mais forte. Mas a igreja passou 4 anos brigando por coisas visíveis. E essas coisas visíveis não deram o resultado que a igreja queria. Porque se ela tivesse brigado pelo reino de Deus, muitas pessoas teriam ouvido o Evangelho e recebido Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe os filhos dele, o povo escolhido, a geração eleita, o sacerdócio santo, como a palavra nos chama. Vós sois sacerdócio, vós sois geração eleita, nação santa, um povo que foi adquirido pelo sangue de Jesus, para que nós anunciamos ao Evangelho e façamos boas obras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. No nome